Olá, Pai do Senhor. Hoje vamos falar um assunto da nossa revista. Mais uma vez, já estamos na 7ª lição. E o assunto hoje fala sobre gratidão e reconhecimento. Quando somos gratos a Deus por aquilo que Ele nos dá, e nós reconhecemos que é o Senhor que nos dá tudo, nós vamos ter uma atitude de liberalidade. Então, é uma consciência. Quando nós somos gratos, nós reconhecemos que tudo que temos é o Senhor que nos dá. Como nós vemos no livro de Atos, as cartas paulinas, que vai falar em referência à segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, e também Romanos 15, que fala sobre alguns irmãos que viviam em necessidade. Então, nós vemos que era uma das características da igreja do primeiro século a generosidade. Então, nós vemos que era uma característica quando nós lemos lá em Atos, e aqui nós vemos na carta às Paulinas, Paulo falando sobre a necessidade dos irmãos ajudar ao outro. Então nós vemos que essa revista ela fala sobre a necessidade da igreja estar ofertando, né? Quando nós ofertamos, como nós falamos aqui no começo, é um ato de gratidão a Deus. Nós ofertamos, já falamos isso nas lições passadas, para o crescimento da obra e também para ajudar aos nossos irmãos. Então nós temos aqui em 2 Coríntios capítulo 9, que diz que cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, nós devemos ser gratos a Deus por aquilo que nos dá. E aqui diz que Deus é poderoso para fazer abundar em toda a graça, a fim de, tendo sempre em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Então nós vemos que esse primeiro tópico termina falando sobre a alegria de contribuir, e ele fala dos povo de Israel que eles tinham alegria em contribuir para a construção do templo ali de Salomão. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 29, que o povo, eles contribuíam para a construção do templo. Então vemos que Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 8, ele fala que mesmo a igreja tendo tribulação e pobreza, os impediu de contribuir. Isto está escrito na palavra de Deus. Então nós vemos que não impediram as igrejas de exercer generosidade para os irmãos da Judéia. Então nós vemos que o capítulo 8, versículo 2, quando nós lemos lá, Paulo ele fala, mencionando ali a igreja da Macedônia, que eles queriam contribuir. E nós vemos que estamos um povo que é voluntarioso, um povo de bom coração. Quando nós vemos que existiu algumas necessidades especiais com o povo que nós tivemos aqui em Friburgo, Teresópolis, houve uma mobilização, houve também um caso de enchente na Bahia, houve também uma mobilização para que o povo viesse a dar donativos, né? Agora, há pouco tempo, no Rio Grande do Sul, também o povo, eles tiveram essa sensibilidade, né? Então nós vemos que o povo, eles têm, quando vê a dor do seu irmão, eles têm
esse coração voluntarioso. Então nós vemos que aquela época era uma época de muita pobreza, povos de Israel, aqueles cristãos primitivos, eles eram perseguidos, eles lhe mataram Jesus, e a igreja estava com medo, sendo perseguida. Nós vemos que o apóstolo Paulo, que agora escreve essa carta, ele era um perseguidor de cristão, e a igreja, ela perseguia os cristãos viviam fugindo, e por isso eles tinham muita pobreza, né? Então, nós vemos que ali era uma grande importância, uma grande necessidade de um estar ajudando o outro. E nós vemos que naquela época não tinha, né, aposentadoria, não tinha pensão, mas nós vemos que nos dias de hoje nós temos essa necessidade de estar ajudando o próximo, estando em contribuição financeira, ajudando alguém que está precisando também, uma obra ou fazer qualquer tipo de coisa nos seus afazeres. Nós devemos ter o coração aberto para estar ajudando ao próximo. Que Deus venha estar abençoando a sua vida, abençoando a sua família, em nome de Jesus. Amém.